Olá, eu espero que você esteja bem e respondendo a vários pedidos, né? O pessoal dos cursos que eu ministro, o pessoal também que acompanha o conteúdo gratuito aqui da Edudigital pediram conteúdo mais técnico de programação, mais especificamente HTML, né? Então no final desse vídeo você vai saber criar uma página como essa e vai saber todos os detalhes da linguagem de programação, né? Da linguagem de marcação HTML. Não é uma linguagem muito avançada, mas ajuda muito designers instrucionais, gerentes de produto, product owners, porque é importante para você analisar alguns tipos de documento, inspecionar sites, é uma coisa que a gente vai falar aqui também, tá bom? Então é muito importante ter esse conhecimento. Não se preocupe se você é completamente iniciante nesse assunto, eu vou começar devagarinho e a gente vai chegar até o final aqui na construção desse site, tá bom? Vamos lá, espero que você fique comigo. Lembrando, sua curtida ajuda muito, seu comentário ajuda muito, vai espalhar esse conteúdo, né? Compartilhar esse conteúdo com colegas também nos ajuda muito, né? Então a gente agradece aí o feedback, seja positivo ou negativo, a gente quer sempre melhorar e alcançar mais pessoas ainda. Vamos lá! Então isso aqui é uma página da web, né? Isso aqui é o que a gente chama de front-end, ou seja, a parte frontal de uma página, né? Então, assim como pensa num documento do Google, né? Você tem um documento do Google, só que você permite ali que as pessoas coloquem vídeo, coloquem diversas funcionalidades, cores, layouts, estilos e permitem que você acesse esse documento através de um link. Veja aqui, eu estou colocando aqui no meu navegador, ó, edudigital.com.br/testes, que é a pasta, testes, né? /curso, _html.html. Aí tem um detalhe importante que você precisa entender sobre a internet, sobre formatos de arquivo. Quando a gente tem um nome, ponto, alguma coisa, a gente está falando da extensão desse arquivo. Então, se eu pegar esse mesmo arquivo aqui e colocar curso html.doc, ele não vai funcionar corretamente, porque ele está codificado para ser interpretado como HTML. Então isso é muito importante. Primeira coisa, formatos de arquivo importam. Então você vai ver .html, .php, .css, cada um vai ter uma linguagem. Então é meio que você está avisando o tradutor que você vai falar inglês. Então se você disser, ó, vou falar inglês, que é o .html, mas não falar inglês, vai haver uma confusão ali. Então quando você faz um arquivo .html, você tem que necessariamente escrever e falar ali dentro em HTML. Eu vou dar um exemplo aqui, a gente já vai criar algumas coisas. Ó. Por exemplo, vou abrir o bloco de nota. Ó. Coloquei executar, notepad, né, ele vai abrir o bloco de notas aqui. Né, então o que eu posso fazer? Ó? Eu posso vir aqui sem nada escrito aqui. Eu venho aqui salvar como. Ó, que legal. Vou procurar por uma pasta aqui, ó, pode ser aqui nessa YouTube, página. E vou colocar isso aqui como aula html.txt. Vou colocar txt só para a gente ver o que vai acontecer. E vou salvar. Quando eu venho aqui na minha pasta, o que eu tenho? Eu tenho um arquivo de texto, tá vendo? O íconezinho é um texto. Quando eu dou 2 cliques, o que acontece? Ele mostra um texto, né? Então não é o que eu quero. Então quando eu volto para o meu bloco de notas aqui, e eu venho de novo, ó, arquivo, salvar como, coloco todos os tipos de documento e vou salvar ele agora, ao invés de .txt, vou salvar como .html. Pode até ser HTML, não tem problema. Olha o que acontece. Lá eu já tenho um arquivo da web. Quando eu clico, ele vai abrir no Chrome, ó, no meu navegador. Só que não tem nada aqui dentro. Né? Isso é muito interessante, ele não tem nada aqui dentro, então não vai mostrar nada. Agora o que eu vou fazer? Eu vou começar a trabalhar as minhas tags. Ó, o HTML, a gente vai ver todas as tags depois, mas ele trabalha muito com tags, né? Que são tags? Ó, eu abro esse símbolo, né, e digo assim, ó, estou criando um arquivo HTML. Beleza. Tudo que começa tem que acabar, né? Então o que eu já faço aqui no final? Ó, já venho aqui no final, fecha a minha tag, ó, barrinha invertida, fecha a minha tag. Então ele já sabe que é um documento HTML. Agora, eu preciso dizer o que vai no meu cabeçalho. O que é cabeçalho? Head, né? No meu cabeçalho. E cabeçalho é o quê? O título da página, né? Diversos aspectos dessa página que você pode colocar ali dentro do head, que seriam coisas que você não necessariamente vê aqui no corpo da página, mas você identifica a sua página, coloca diferentes informações dentro da sua página. Ó. Coloquei head e fechei meu head. Certo? Agora sim, vai ser a parte que vai ser demonstrada aqui, ó. Eu vou colocar um body, né? Body é o quê? Corpo. Fecho o body. E aqui, ó, eu posso escrever o que eu quiser. Por exemplo, ó, olá. Né? Eu teria que colocar alguma outra tag aqui, nem que fosse um P, né? Alguma coisa aqui, ó.
podia ser qualquer coisa, mas aqui já funciona. Ó. Se eu atualizar minha página, salvei lá, atualizei, ó, ela aparece ali. E aí se eu quiser centralizar esse texto, por exemplo, o que eu posso fazer? Um center. Aí eu fecho o center aqui. Veja bem, ó, salvei, Ctrl S, vou atualizar. Ó. Centralizou. Se eu quiser tornar isso aqui um cabeçalho 1, eu coloco header 1, ó, que é o maior cabeçalho, um dos maiores. Ó. Fecho aqui também, salvo. Eu atualizo, ele aumenta de tamanho. Veja, relativamente simples. Se eu quiser quebrar uma linha aqui, ó, eu coloco um break line, um BR, salvo. Ele vai pular uma linha lá em cima dele. Ó. Olha lá, pulou uma linha. Beleza? Então esse aqui é o HTML, é o basicão, tá? É só a ideia de HTML, a gente vai se aprofundar muito mais agora. Só que qual é o problema? Pensa, o HTML é como se fosse um arquivo de texto do Word. Então você vai escrevendo as coisas, você vai documentando tudo, mas não tem estilo. Ó, veja, é um monte de texto. Não tem estilo, eu não consigo fazer divisórias, eu não consigo colocar esse conteúdo aqui do olá mais para esse canto ou mais para o outro. Até consigo, mas exigiria muita informação, muita coisa. Então o HTML é como se fosse uma linguagem de marcação. Que você só coloca o texto ali e vai organizando esse texto hierarquicamente, ó, veja, dentro dessas tags que eu coloquei aqui. Tá bom? Essa é a essência do HTML. Aí com o HTML, você começa a integrar outras coisas. Você começa a integrar CSS, que é uma outra linguagem que a gente vai ver daqui a pouco, para estilização. Né? Você vai colocar um estilo em cascata. Né? O CSS é Cascade Style Sheet, se eu não me engano. Então, você vai colocar um estilo em cascata. Então, você vai identificar aspectos da sua página, né? E vai dar estilo para elas através do CSS, que é uma outra linguagem que é bem simples, é praticamente inglês. E aí você pode começar a colocar funcionalidades, porque o HTML ele não faz, essencialmente ele não tem muita funcionalidade, ele é mais de exibir coisas. Né? Então quando você precisa enviar um formulário, quando você precisa criar um quiz e avaliar se esse quiz está certo ou não, colocar lógica nas coisas, você precisa integrar o HTML com outras coisas, geralmente o JavaScript, para dar funcionalidade. Então pensa, já falamos do front-end, HTML, CSS seria o que? O front-end, a parte frontal do seu site ou da sua aplicação. Aí a gente vai trabalhar depois com o back-end, que são os bastidores, né, que são as funcionalidades, as coisas que vão calcular coisas, vão decidir se está certo ou está errado, né, vão salvar coisas em bancos de dados, e aí isso se chama back-end. Para o design instrucional, você vai precisar muito do front-end. Na verdade, você nem precisa de tanto conhecimento, mas você precisa ter conhecimento suficiente para saber inspecionar uma página, que é o que eu vou fazer agora, para saber analisar ali o trabalho de alguém, se pode ser melhorado, pode ser alterado e tudo mais. Então você precisa entender, saber ler. Né? É igual aquela pessoa que não fala inglês, mas sabe ler o inglês ali. Você precisa saber ler o HTML, tá bom? Então uma ferramenta muito importante também, quer ver, eu vou abrir o site da Edudigital aqui, ó. Uma ferramenta muito importante é a inspeção de sites. Ó, então aqui é o site da Edudigital. Eu vou clicar com o direito e vai aparecer a opção aqui no final, ó, inspecionar. Todos os navegadores têm isso. Quando eu inspeciono uma página pública, olha o que acontece. Eu consigo ver o código dela, olha o tanto de coisa. O pessoal fica desesperado com isso, né? Não precisa ficar desesperado, tá? Tudo isso aqui tem uma explicação, ó. São classes, né? Eu estou usando uma ferramenta que ela permite que eu não tenha que programar. Né? Eu não preciso programar tudo isso aqui, é só de arrastar. Né? O site que eu fiz da Digital é de arrastar e soltar coisas, escrever ali, e aí a ferramenta escreve o código para mim, veja. Então eu não preciso ficar fazendo muita coisa. Então a ideia de saber interpretar o HTML é mais para ter um conhecimento a mais, porque muitas vezes você vai criar a sua página numa ferramenta como o WordPress, como o Wix, como o Google Sites, que não exigem necessariamente, não exigem tanto conhecimento HTML, mas se você tem esse conhecimento de CSS e HTML, você pode dar um passo à frente e fazer personalizações, customizações e também ajudar as pessoas com a análise desse documento, que é o que eu estou fazendo agora. Então, se eu tenho um erro, tenho alguma coisa não funcionando numa página, alguma coisa, eu vou lá e inspeciono e consigo analisar o que está acontecendo. Vejo aqui as divisórias, vejo tudo o que está acontecendo. Né? Então, vamos falar de mais algumas tags e vamos começar a trabalhar, então, na nossa página, tá bom? Então, o código da nossa página, ó, essa aqui a gente já fez, tá bacana. O código da nossa página vai estar aqui, ó. Essa aqui é a página que a gente vai fazer, né? Se você se lembra. E aqui está o código dela. Veja, está todinho aqui, está disponível na descrição desse vídeo para você baixar o código, tá? Então aqui, ó, comecei com o meu HTML, estou dizendo que é um HTML.
né? Aí eu pulei para o head para dizer qual que é o cabeçalho das coisas. E é aqui que eu vou corrigir um problema, mas eu vou falar disso depois, quando a gente navegar durante todo o código, né? Isso aqui é um comentário. O que é um comentário? É um texto que não vai ser processado, é um texto só para humanos verem ali, para meio que descrever o código. Depois eu vou remover esse comentário e você vai ver o que vai mudar lá na página, tá bom? Isso aqui é um outro comentário também que eu vou mencionar depois. E aí a gente vai para uma nova tag chamada estilo, style. O que é o estilo? Ó, se eu tirar esse estilo aqui, eu vou remover todo ele. Ó. Vou remover, cortei, salvei aqui no cantinho e vou reabrir a página sem o estilo. Olha o que acontece. Não tem nada. Nada, nada, nada. Tem os botões, tem o quiz e tal, tem o texto dizendo o vídeo, mas não tem estilo algum. Né? Agora eu vou dar um Ctrl Z e vou salvar de novo com o estilo. E ele volta a ter estilo. Então isso aqui, ó, tudo que está selecionado dentro da tag estilo, style, é a linguagem CSS. O que a linguagem CSS faz? A linguagem CSS, ela identifica aspectos do HTML. Então assim, você pode chamar uma seção, vamos voltar aqui para a página, ó. Eu posso chamar essa seção aqui, ó, de cabeçalho, de título, que seja. E aí lá no CSS eu determino quais são os estilos, quais são os aspectos visuais para esse objeto que eu dei o nome de título. Mesma coisa, para esse espaço aqui que eu chamo de container, eu posso chamar ele de container vídeo, por exemplo, que é o container onde estará o vídeo. Aí eu posso dar estilos específicos para o container do vídeo. Mesma coisa, eu posso criar um outro container aqui e chamar de container quiz, ou divisória quiz, que a gente chama de div, que a gente já vai ver já. Eu posso dar um estilo específico só para essa divisória, tá bom? E como é que a gente faz isso? Ó, aqui está o CSS, né? Então, ó, tem um container. E aí eu tenho o tamanho máximo dele em pixels, eu tenho a margem dele, eu tenho o padding, que é o espaçamento ali, né, entre os objetos, eu tenho o alinhamento do texto e a cor do fundo, a background color. Não se preocupe com o inglês agora, você pode pegar templates e começar a trabalhar com templates. O mais importante é que você entenda que você está vendo, né, CSS. Geralmente, um objeto do CSS, ou uma classe de CSS, vai começar com um ponto. Ó. Então você já sabe, está dentro do estilo e começou com um ponto. Eu estou classificando aqui as cores, o estilo dos meus objetos. Ó, H1, lembra que a gente fez um header 1 lá, que eu chamei literalmente de header 1 para ficar grande, né? Então, eu estou dando as características do meu header 1. Ó. Por exemplo, se eu trocar aqui, ó, a cor do meu header 1 de branco para laranja, eu vou escrever orange. Você pode até usar a cor em código, viu? Mas as cores principais você pode colocar só pelo nome. Ó. Salvei em laranja. Vamos atualizar para ver o que acontece, ó. Olha lá, o meu H1, né, o meu header aqui em cima, fica laranja. Né? Então eu vou voltar ele a branco, ó, white. Vou salvar de novo. E ele volta a ficar branco. Tá bom? Então tudo isso aqui é CSS, são coisas do meu estilo, né? Como, por exemplo, se eu quiser mudar essa questão do vídeo aqui, ó, ele vai estar em light blue, ó. Chama lição, ponto lesson. Ao invés de blue, eu vou colocar yellow. Vou salvar. Olha lá, ele fica amarelo. Veja, eu troquei aqui no CSS. E aí agora eu quero mostrar para você, no HTML, como eu dou o nome de lesson para esse objeto. Vamos descer lá, eu quero achar o H1 e o lesson aqui. Vou descer, ó. Desci, pronto. Acabou o estilo aqui, tá vendo aqui, ó? Linha 79, não tem mais estilo, porque eu fechei a tag do estilo. Então agora eu voltei a falar em HTML e não em CSS, ó. Aí eu fechei o head, fechei o cabeçalho, né, que são as coisas invisíveis que definem características da minha página. E agora eu vou abrir o body, que é o corpo, né, o body, que significa o quê? Né? É a parte visível da página. E aí beleza, aí eu abri uma tag aqui que chama div. Essa tag ela é muito comum, é uma tag que cria uma divisória dentro da sua página. E aí, além de criar essa divisória dentro da página, eu dou o nome dessa divisória de uma classe dela, na verdade, né, de container. Então, se a gente subir, ó, veja, onde está escrito aqui, ó, bem-vindo ao curso, né, eu tenho uma classe chamada container, ou seja, um objeto cujo o nome é container. Ó. E aqui em cima eu estou fazendo o quê? Eu estou dando as características visuais desse container. Então, o container tem que ter um tamanho específico, um texto tem que ser alinhado de jeito específico, o fundo desse container tem que ser da cor cinza, mas eu posso trocar para preto, por exemplo. Ó. Ele está cinza agora, né? Ó. Vou salvar ele de preto. Ó. Olha lá, ficou preto. Então, esse é o meu container. Ó. É uma divisória chamada div container, tudo alinhado. Vou voltar para cinza. Tudo alinhado
ao centro aqui, ó. Então até o meu container, aí eu tenho um H1 dentro do meu container. O que é o H1? É um tipo de texto, né, cujo tamanho é de cabeçalho 1, é um texto de título, né, e eu escrevo qualquer texto que eu quiser aqui dentro. Se eu quiser, por exemplo, assim, ó, olá pessoal da Edugital, ó, se você olhar aqui, ele está bem-vindo ao curso, né, eu vou salvar, dou um enter aqui, ó lá, olá pessoal da Edugital. Aí não se preocupe com esse olá aqui, já já a gente vai arrumar, vou explicar para você. E aí eu coloco uma outra divisória aqui que eu chamo de lição. Então a classe dela é lição, tá? Lesson, né? Posso até trocar aqui, ó, acho que não sei se vai pegar o acento, né? Mas lição, ó. Aí vai dar um problema, por quê? Porque não tem esse nome lição definido. Então eu tenho que voltar aqui no meu CSS, ó, e procurar pelo lição e tentar colocar lesson, né, em inglês, tentar colocar lição em português. Vamos ver se funciona. Não funciona porque ó, ele não entende o acento. Então eu vou colocar assim, ó, lição. Ou melhor ainda, eu vou deixar lesson e eu já mudo aqui de volta para lesson. Veja, tá sem nada aqui. Vou voltar para lesson, salvo. E ele volta aqui, porque o nome está batendo, né? Então esse aqui cria a divisão, lá em cima eu dou características visuais para essa divisão. Então, ó, texto, ó, o texto você vê que tem uma corzinha diferente, ó, H2, por quê? É um header, um cabeçalho menorzinho, 2, né? Não é tão grande quanto 1. Posso trocar o texto aqui, ó, ao invés de vídeo 2, ó, assista a aula abaixo e responda o quiz, por exemplo. Salvei, dou um enter para atualizar. Olha lá. E aí tem um tipo de integração que é bem legal. Então, por exemplo, se a gente for no YouTube agora, ó, eu vou no YouTube /edugital, vou pegar um último vídeo aqui que a gente fez, um vídeo sobre taxonomia, tá bem legal. E aí eu vou compartilhar esse vídeo, ó, cliquei aqui, ó, compartilhar, e aí eu vou incorporá-lo, aqui, ó, tá vendo, incorporar? Aí ele vai me dar um código aqui, ó. Esse código aqui é HTML, gente, ó. Ele se chama iframe. O que é um iframe? Eu disponibilizo esse site, né, ou um pedaço desse site, como se fosse um portal dentro do meu site. Ou seja, eu vou tocar um vídeo do YouTube dentro da minha página. Então eu copio todo esse iframe aqui, com todas as características prontas já, e vou colar aqui dentro, ó. Assista a aula, colei o meu iframe aqui dentro, ó. Se você olhar o iframe, se analisá-lo bem, ele tem, ó, o tamanho, né, e a altura, né, a largura aqui que é o width, a altura que é height, aí a origem do vídeo, que já está tudo prontinho para mim, ó, que é o link do meu vídeo, eu posso trocar, toda vez que você vir src, é source, ou seja, a origem desse objeto que você quer colocar ali dentro. Pode ser uma imagem, pode ser um vídeo, pode ser um documento, né, e veja a diferença, né, quando eu mando o parâmetro, ele está dentro de aspas, ó, quando é um link, quando é um tamanho, quando é alguma coisa do tipo, ó. Então eu tenho a classificação, né, o objeto que eu quero alterar, no caso é a altura desse iframe, e o texto em aspas, né, isso é bem legal. Então aqui tem o título também, aí tem uma bordinha se eu quiser colocar, não quero borda, aí tem diversas outras configurações do YouTube mesmo, né, que você não precisa se preocupar, que você já copia pronto, e aí você tem a opção de deixar tela inteira ou não. Veja, tudo em inglês, né, se você não fala inglês pode parecer um pouco difícil. Mas ó, eu começo a minha tag aqui com o símbolozinho de abertura de tag, eu fecho a minha tag aqui com a barra e o nome da mesma tag, né? Mesma coisa para divisória, ó. Então aqui eu comecei uma hierarquia, ó. Divisória lição, né? Começa aqui, eu insiro os objetos dentro dessa divisória e eu encerro a minha divisória aqui, ó, né? O que aconteceria, por exemplo, deixa eu salvar aqui primeiro, vou salvar, vou te mostrar o que vai acontecer, ó. Bum, o vídeo apareceu, ó que legal. Ó, eu vou mover o fim da divisória para depois, né, antes na verdade do vídeo. Então o vídeo não vai ficar dentro da minha divisória. Vamos ver o que vai acontecer, ó. Ó, o vídeo fica perdido, né? Ele fica ainda dentro do meu container, que é a parte cinza, mas ele não está mais dentro da minha divisória. Por quê, ó? A divisória acaba aqui. Se eu trocar de novo, ó, só para você ter uma noção, visual, olha lá, o vídeo volta para a minha divisória. Isso é muito importante, a hierarquia dos encerramentos, né, dessas divisórias. E aí eu vou fazer um teste interessante, ó. E se eu colocar o meu vídeo fora do meu container? Porque o meu container é isso aqui, ó, o cinza, né? Então, ó, eu vou pegar o container, começa aqui, né, na linha 82, ó. Vou dar uma linha antes dele, vou colar o meu iframe,
Olha lá, ele está fora até do meu container. Vamos ver o que vai acontecer com esse vídeo. Olha lá, o vídeo fica completamente bugado, fora de tudo. Né? Então eu tenho que recortar esse texto e voltar ele para dentro da divisória, né? E confirmar que a divisória está acabando depois do vídeo. Isso é muito importante. Ó. Então eu tiro umas linhazinhas aqui que eu não preciso delas, né? E salvo. E dá tudo certo. Olha lá. Muito bem, ó. Então aqui eu tenho uma outra divisão chamada, uma divisória, né, chamada, né, de quiz, né? Ele é um quiz. E aí eu dou os títulos para ele, ó, quiz. Aí uma outra tag nova para você adicionar no seu arsenal aí, no seu acervo, né? O P de parágrafo, né, de texto simples, né? Então você coloca ali, abre e fecha P, aí ele fica desse jeitinho aqui, ó, bonitinho. Né? E aí eu tenho um outro tipo aqui que é o input. O que é o input? É tudo que permite o usuário me enviar dados para minha página. Então no caso aqui, ó, um input type, tem vários inputs, depois eu vou mostrar um site legal para você estudar todos eles. Aí no caso aqui eu quero um botão rádio, um radio button, que é o quê? Um botão que ao selecionar os outros se desselecionam. Aí eu também tenho o check button, né, que é você pode selecionar vários juntos. Né? Você pode pegar vários tipos de botão assim, né? Aí eu defino o texto dele aqui, né? Na verdade assim, a identificação dele, né? Então, por exemplo, se eu quiser fazer uma verificação de resposta, esse parâmetro value aqui, ele vai indicar qual é a resposta que foi escolhida. E aqui na frente, quando eu encerro, né, eu quase encerro essa tag aqui, ó, aqui é o texto. Mas esse texto ele é somente visual. Ele é só para o usuário saber o que ele está escolhendo. O que define a escolha logicamente para fazer uma verificação de resposta é esse value aqui, tá bom? Isso é muito importante. Isso aqui é só um texto de verificação. Posso até colocar ó, alternativa 1, alternativa 2 e vou manter o vermelho para você ter uma referência ali. Ó, e o vermelho. Aí eu atualizo. Olha lá. Ó. Alternativa 1, 2, vermelho. Aí eu tenho para finalizar, eu tenho uma navegação aqui, que eu chamei uma divisória de navegação. Eu tenho dois botões, ó. Para começar um botão, o que eu faço? Button, né, em inglês, ó. Abre e fecha, botão, próxima aula, o nome do botão, aula anterior, nome do botão. E você vê aqui, ó, eu estou finalizando minhas divisórias, uma outra divisória, provavelmente isso aqui é o container, né? Aí eu fecho o corpo da página e o HTML. Veja que a ordem de encerramento das tags tem que ser na mesma ordem do início. Muitas vezes, algumas tags vão ser finalizadas no meio da página. Então, você não vai precisar finalizar ela aqui no final. Mas as tags principais, no meu caso aqui, esse container gigantesco cinza, como ele cobre toda a página e todo o conteúdo está dentro dele, necessariamente o encerramento dessa divisória tem que ser no final. É importante entender isso. Entendendo isso, você já avançou muito no HTML. E aí, salvei, né? O HTML é como se fosse um documento do Word, então você não precisa ficar compilando, executando, coisa do tipo. Se ele tiver salvo, você acessa aquele arquivo e você vai ver todo esse arquivo na hora ali, sem problema nenhum. No meu caso, eu tenho um domínio pago, né? Que funciona muito bem, mas se eu pegar esse código aqui, por exemplo, copiar todo esse código, salvar no Google, no Notepad aqui, ó. Salvar como? Ó, página... colocar acento não, página completa.html, ó. Vou salvar como página completa.html todos os arquivos, salvei. Venho aqui, ó, se eu abrir ela, tá aqui bonitinha no meu computador. Só que qual que é a diferença, gente? Veja, a minha página no meu servidor tá dando problema com os acentos, veja. Já a página que eu salvei no Notepad não tá dando problema. Qual que é o segredo? Ao salvar no Notepad, veja aqui, ó, tem uma codificação. O que é essa codificação? Quais são os tipos de caracteres especiais ou não, que essa página suporta, né? Geralmente o UTF-8 engloba quase tudo, muita coisa. E o meu servidor, onde eu estou colocando o meu site, ele não força a interpretação de UTF-8. Então o que eu tenho que fazer aqui? Ó? Lembra que eu falei que isso aqui estava comentado? Ó? Ele não está sendo interpretado. Então o que eu vou fazer? Eu vou remover o comentário. Ó. Vou tirar isso aqui, que é o comentário em HTML, e ele vai pegar a corzinha de novo, né? Veja que o outro comentário aqui que eu comecei com o mesmo símbolo de início de tag, né? Que é o símbolo de menor, exclamação, 2 tracinhos, ele vira comentário. E eu encerro esse comentário aqui, ó, com 2 tracinhos e o encerramento de tag.
Posso colocar um bloco todo de comentários se for necessário. Então eu removi esse comentário e vou salvar. Ó, que eu estou forçando lá no head, estou forçando ele a interpretar texto como UTF-8. E aí eu salvei meu texto e eu vou atualizar aqui na minha página. Ó. E ele interpretou os acentos, ó, todos bonitinhos, todos bem feitinhos, até o botão lá embaixo. Né? Então, essa é a base, né, do HTML. Eu quero, por exemplo, sei lá, quero colocar um link aqui no meu botão. O que eu posso fazer? Eu posso começar um ahref, coloco aquele parâmetro bonitinho do ahref. Já vou comentar ele aqui para vocês. Vamos colocar para edudigital.com.br. Vamos testar. Olha lá, funcionou meu botão. Foi para o digital. Né, o outro não tem href, ó, eu posso clicar nele que não dá nada. Agora vamos lá comentar para você entender. Ó, meu link funcionou. Se você olhar lá embaixo, no canto esquerdo embaixo, ele indica qual que é o link que ele vai me levar. Ó. Então deu certo. Então o que eu fiz aqui? Ó, um ahref, vou até quebrar a linha para você enxergar melhor. Ahref é uma referência a um outro site. Então o que eu faço? Ó, ahref igual o URL que eu quero enviar. É importante que tenha HTTP ou HTTPS, né, o protocolo. Mando esse site para lá. E aí dentro desse semi-fechamento de tag, por que semi-fechamento? Não tenho barra. Só estou fechando um parâmetro aqui. Ó. Dentro desse semi-fechamento eu coloco qual é o objeto que vai receber esse link. No caso, pode ser uma imagem, pode ser uma divisória inteira, pode ser meu container todo, pode ser o que for. Mas o que eu quero é o botão próxima aula, todinho, receba esse link. Aí eu coloco esse botão inteiro aqui dentro e agora sim eu estou fechando o meu ahref. Veja, ele começa com um A aqui, eu encerro ele com um A e a barrinha. Veja que legal. Se eu posso fazer também, eu posso tirar esse encerramento do ahref e colocar ele aqui, ó, depois do botão aula anterior. O que vai acontecer? Os dois botões vão ter esse link. E aí é um erro comum que as pessoas cometem às vezes, que tem muito link para muito lugar. Olha lá, ó. Os dois botões têm o link. Ó. Se eu clicar aqui, o link vai também. Ó. Tá bom? Então esse link externo é bem legal de adicionar também. Muito bem, pessoal. Uma última coisa que eu queria comentar que é mais avançada, ó, veja que eu tenho a tag estilo, style aqui, né? E muita gente, né, pessoas mais avançadas, conceitos mais avançados, né, eles deixam esses arquivos externos, ou seja, eu tenho o arquivo HTML, né, que é esse carinha aqui da minha pasta, se eu for na minha pasta, HTML está aqui. E aí eu vou ter um outro arquivinho chamado CSS. Quer ver? Ó, o que eu posso fazer aqui? Ó? Eu tiro todo o meu texto de CSS, ó, tem nada aqui. E aí eu vou criar um arquivo novo. Mesma coisa, eu posso vir aqui no bloco de notas, salvar como para não salvar o outro errado, né? Coloco todos os arquivos e chamo de style.css. Pode ser até estilo, vai, a gente é brasileiro, né? Estilo.css. Salvei, olha lá, tá bonitão. Aí eu vou, como eu estou trabalhando aqui no meu computador e não no servidor, eu venho aqui na página completa, abro com um bloco de nota, ó, procurar aqui. Se tiver um editor legal, pode colocar um editor legal. Mas eu vou abrir com um bloco de notas. E aí eu vou tirar todo esse estilo daqui, né? Porque eu tenho ele num arquivo externo, ó. E aí vem um outro link que eu comentei, ó. Vou tirar esse comentário aqui também. Vou tirar esse comentário aqui também. Deixar ele organizadinho aqui. E aí, o que eu vou fazer? Ó? Esse link rel aqui, ele está indicando onde está o meu arquivo de estilos. Aí, ó, texto, CSS, e aqui é o href. Lembra? Toda vez que é href, é referência externa. E aí eu vou fazer o que? Como ele está na mesma pasta, só vou colocar aqui, ó, barra e estilo.css. Então eu estou invocando o meu arquivo de estilo. Ó, e aí na hora que eu abrir, estilo. Será que eu escrevi algo errado? Vamos ver. Já veja como ele fica sem. Ó. Ele está sem o estilo. Tem algo errado aqui no estilo. Ó. Não está lendo. Então vamos lá descobrir o que é. Vou voltar aqui na minha página completa. Vou tirar... eu não terminei de remover o comentário. Olha só aqui, ó. Comentáriozinho aqui, ó. Tirei. E tirei a barra ali também para a gente ver o que acontece. Agora eu vou abrir. Meu estilo está quase todo lá. Está faltando alguma coisa. Vou abrir aqui de novo.
Acho que eu posso remover esse style aqui e esse style aqui, que essas coisas são HTML. Veja, uma tag HTML influenciou na interpretação do CSS. Removi, salvei, vamos voltar lá agora, eu vou atualizar. Prontinho. Então eu tenho dois tipos de forma de incluir, né? Duas formas de incluir arquivos de estilo ou JavaScript. Eu posso fazer dentro do corpo, né? Aqui, ó, dentro do corpo do meu site. Desse jeito aqui, só chamar um estilo. Né? Quando eu vou chamar JavaScript, por exemplo, eu posso chamar script ou alguma outra coisa. Ou num arquivo externo, como eu fiz aqui, ó, estilo CSS. E eu invoco esse colega aqui através dessa função. Tá bom? Eu vou deixar todas as opções aqui disponíveis para você. Você vai poder baixar tudo isso a partir do link na descrição desse vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Compartilhe com os colegas. Qualquer dúvida, nos chame. Um forte abraço e até a próxima.